Esta é uma câmera de aparência bastante normal. Esta é uma câmera de aparência bastante normal. Mas que diabos é essa coisa? Este é o Canon L2. É uma câmera que vi pela primeira vez, não sei há quanto tempo, provavelmente quando era uma criança pequena. Vi num catálogo ou num filme ou não sei onde. Eu vi isso em algum lugar e fiquei fascinado por isso. Eu queria saber mais. É tão estranho olhar para isso. Eu não precisava de mais nada, mas tive dificuldade em encontrá-lo. Ao longo dos anos, mantive os olhos abertos para ver onde ela aparecia e continuei vendo a Canon XL e depois a GL pensando que aquela era a câmera que eu tinha visto, mas não era essa. E eu ficava olhando de vez em quando. Era a câmera? Eu lembro. Mas não, eles eram interessantes. Talvez fossem emocionantes, mas não eram nada de especial, não do jeito que são. Ok, bem, a XL é uma câmera muito estranha e sempre fui fascinado por ela, mas não era essa. Então, há cerca de um ano, eu estava fazendo algumas pesquisas no eBay por filmadoras e me deparei com isso. Bem, o Canon, na verdade, mas eles são quase idênticos. O L foi lançado em 91, este foi lançado em 93. Não há realmente nenhuma diferença entre eles que eu possa encontrar. Eles são basicamente idênticos. Então, vou apenas falar sobre os dois como o primeiro. Na época comecei a procurar informações sobre eles para saber quais eram suas capacidades, o que tinham de especial, para que serviam, esse tipo de coisa. E eu simplesmente não consegui encontrar nada naquele momento. As pesquisas no Google não resultaram em nada. Não consegui encontrar um manual, não consegui encontrar nenhum usuário, você sabe, histórias sobre isso, pessoas que tivessem um. Não consegui nem encontrá-los no eBay, exceto alguns. E eles não tinham nenhuma informação sobre o que faziam ou se trabalhavam ou algo assim. Finalmente, alguém me enviou algum dinheiro para comprar um no eBay, ao mesmo tempo, um amigo meu conseguiu encontrar alguma documentação sobre ele e pude aprender um pouco sobre ele. E então, quando chegou, fui capaz de realmente descobrir o que era e do que se tratava. Não tenho todas as perguntas respondidas, tenho algumas delas respondidas e tenho algumas especulações. E eu tive essa coisa por um ano inteiro neste momento. Na verdade, estou cerca de uma semana ao longo de um ano civil. Quero mostrar a você para que eu possa me livrar dele. Então vamos ver o que aprendi até agora. Então é uma filmadora. Isso é verdade. É, no entanto, a filmadora de aparência mais estranha que já vi. Sem dúvida, sem contestação. Mesmo o XL não compete com o quão estranho essa coisa parece. Agora, ele tem um vice-campeão, que é uma espécie de irmão mais novo, aquele que foi lançado em 1989 e que estava testando as águas. Eu sinto que parece um dispositivo muito semelhante. Você pode ver como definitivamente alguma inspiração de um no outro. Acho que a Canon fez com que a loja inicialmente testasse as águas para esse novo design radical e a L foi sua entrada séria no mercado. Mas por ser uma entrada séria, eles parecem completamente diferentes. Como a Canon fez uma grande mudança, eles tornaram as lentes intercambiáveis. Agora, lentes intercambiáveis não são um recurso das filmadoras de consumo. E vamos falar sobre o porquê. Aqui está uma filmadora de consumo típica 1991-92. Isto é da Sony. É uma câmera útil, é uma frase bastante popular deles. E este é, eu diria, de médio a alto nível, de consumo. Agora esta câmera tem um super zoom. Vou te mostrar o que isso significa. Super zoom significa que esta câmera possui uma faixa de zoom extremamente ampla na lente. Veja lá embaixo, de 5,4 a 64,8 mm. Essa é uma faixa de zoom absolutamente enorme para uma lente de câmera. Se você sabe alguma coisa sobre fotografia, saberá que é uma variedade muito grande. Bem, talvez não porque a maioria dos fotógrafos fala em termos de 35 mm e isso em termos de sensor de meia polegada. Mas de qualquer forma, é uma gama enorme. Isso é uma ampliação de 12 vezes. Normalmente você não consegue isso em uma lente fotográfica típica. Tomemos por exemplo, esta Canon 5D Mark I. Este foi quase o topo da gama da Canon em 2005. E eu tenho aqui uma lente bem de médio alcance que já existe há alguns anos. Este é o 28 a 135. 28 a 135 não está nem perto da maior faixa de zoom que você vê em uma câmera fotográfica. Isso é uma ampliação de cerca de 4 a 5 vezes. Portanto, não é um alcance enorme. Vai de grande angular suave a telefoto suave. Realmente, você poderia usar isso para retratos e para paisagens, mas não poderia fazer nada extremo com isso. Você não poderia. Não foi possível ampliar e ver os poros de alguém com isso. Esta custa várias centenas de dólares em lentes de alto nível para o consumidor. Portanto, é uma ampliação de cerca de 4 a 5 vezes. Não é quase o que esta câmera faz. Existem várias razões para isso. Uma é que esta câmera tem um sensor muito maior do que a câmera que mostrei a vocês. Esse tem um sensor de cerca de meia polegada. Este tem um sensor de 35 mm. Então, cerca de AI grande versus de AI grande. Isso tem muito impacto em como você constrói uma lente. É mais difícil fazer uma lente zoom que possa atingir um alcance tão amplo em um sensor tão grande. Se você quisesse uma lente zoom tão grande, seria. Bem, pode realmente ser tão grande. Sem brincadeira. Eles os fazem.
Eles custam $2.500, $15.000 dependendo das especificações que você deseja. Um Super Zoom é fundamental em uma filmadora porque permite que você passe de um ponto para outro sem precisar trocar as lentes. Você pode simplesmente ir para lá instantaneamente. Porque nem todas as câmeras têm Super Zoom. As lentes zoom levam a ciência ótica ao seu limite. Já é bastante difícil fazer uma lente de distância focal fixa. Fazer um que altere as distâncias focais requer matemática absolutamente absurda em complexidade e é um exercício de compromissos abaixo de um determinado preço. Lentes zoom são uma porcaria. Eles introduzem toneladas de distorção, com uma aberração cromática visível nesta imagem. Para a Wikipédia, custa milhares de dólares fazer uma lente que não tenha distorções como essa. A razão pela qual você pode usar um Super Zoom em uma câmera de vídeo é porque eles normalmente têm resolução muito baixa. Até a filmadora que estou usando aqui, que é Full HD, 1920 por 1080, ainda não tem tantos pixels quanto essa coisa. Claro, isso é de 2005, então não são muitos pixels a mais, mas ainda é cada vez mais importante. Em vídeo, você não está espiando pixels, não está olhando para linhas e quadros congelados. É isso, você sabe, não consigo entender isso. Tudo está em movimento. Você está assistindo um jogador de futebol correr. Você está observando um carro de rally vagar pela pista. Você está vendo alguém pular de um penhasco e quebrar o pescoço em uma poça de maré que pensava ser muito mais profunda. E a outra coisa é que câmeras de definição padrão como esta têm resolução muito baixa, são tão analógicas, estão tão desfocadas. Qualquer detalhe que você perdeu na lente será superado pelo detalhe que você perdeu ao entrar na fita de vídeo e depois voltar para a TV e ser exibido novamente. As apostas simplesmente não são tão altas, mas com vídeo profissional, tudo muda. Câmeras de vídeo profissionais, mesmo com resolução de definição padrão, são boas o suficiente e a qualidade da transmissão é boa o suficiente, especialmente se for colocado em DVD, por exemplo, para que você possa notar uma diferença de qualidade nas lentes. Se você fizer um super zoom, isso é demais. Então, se você colocar um desses super zoom em uma câmera de nível profissional, bem, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você pode não conseguir tirar a foto porque às vezes o profissional precisa ir ainda mais longe do que esses super zooms podem ir. Se isso for equivalente a uma câmera fotográfica, lente de 300 mm, um cinegrafista profissional pode precisar ir para 500. Eles podem precisar voltar para uma foto ultra ampla, de até 15 mm. Eles também precisam de controle manual. Com isso, você pode ampliar usando estes botões aqui. Mas se precisar aumentar o zoom com pressa, você só poderá ir o mais rápido possível, mantendo pressionado até o fim. Uma lente profissional possui um anel com o qual você pode simplesmente ajustar o zoom. Ele também possui controles manuais de foco e controles manuais de íris. E essas são coisas que, em sua maioria, são inúteis para os consumidores. Mas os profissionais precisam absolutamente deles. Portanto, o profissional tem dois problemas para resolver. Primeiro, eles precisam de uma lente que possa ir tão longe quanto eles precisarem. Em segundo lugar, eles precisam de um que possa ir tão longe quanto eles precisarem. E você não pode necessariamente colocá-los juntos na mesma lente por causa dos problemas de qualidade que surgem nesse ponto. Especialmente quando você está falando de alcance ultra longo, as chances de ser capaz de fazer uma lente de 1000 mm ou mais, mas também de ultra grande angular, simplesmente não vai acontecer na qualidade que você precisa para um trabalho de produção sério. Ao editar isso, descobri que era um erro factual. Eles absolutamente fabricam lentes que fazem isso hoje em dia. Por exemplo, este Canon vai de ultralargo de 7,5 mm a telefoto de 180 mm, o que representa um intervalo de 24 vezes. E esse Fujinon vai de 8,4 mm a 900 mm, o que é uma faixa de 100 vezes. Isso vai desde ultra grande angular a ultra telefoto em um grande zoom. Além disso, eles são absurdamente caros. E o segundo é absolutamente gigantesco. Portanto, embora seja verdade que todas essas lentes existem, para obter a qualidade necessária para a transmissão, você precisa gastar uma quantia absurda de dinheiro. E em algum momento as lentes ficaram tão grandes que não são práticas de transportar. Portanto, ainda há valor em faixas de zoom menores. Assim, você pode obter uma lente que seja mais fácil de transportar, mais barata para comprar e menos perturbadora para quebrar. Portanto, se um profissional puder comprar uma câmera e depois levar duas lentes, uma que faça a telefoto média longa e outra que faça a telefoto grande a média, que cubra toda a faixa necessária, isso é bom o suficiente. Obviamente, os profissionais precisarão de lentes intercambiáveis. Mas você não os vê nas câmeras dos consumidores porque as chances de alguém precisar disso são muito pequenas. Nas décadas de 80 e 90, havia muitas câmeras com lentes intercambiáveis. Meu JVC vermelho foi um exemplo disso. Claro, esses também custaram $8.000, $15.000 e vários milhares de dólares a mais pelas lentes. Agora, a Canon não atuou nessa área. Eles se limitaram a câmeras de plástico para consumidores, que chamaram de Canavision. Sua grande entrada no mercado de vídeo profissional foi a XL em 1997. Isso realmente os colocou no mapa. Aquela era uma filmadora com lente intercambiável. Pelo que eu sei, foi um sucesso estrondoso. Todo mundo que conheci que usou um parece ter boas lembranças deles. Eu os ouço surgir em todos os lugares. Já vi pessoas mencioná-los espontaneamente em fóruns e outras coisas. Definitivamente foi um grande negócio. Não estava na mesma categoria daquelas câmeras grandes, as grandes câmeras em de montagem no ombro da Hitachi e JVC e Ikegami e outros enfeites. Eu tenho a impressão.
Não sei bem, mas tenho a impressão de que o XL era usado para coisas como TV local, direto para produções de DVD, documentários, vídeos de treinamento, sabe, escolas, esse tipo de coisa. Mas era definitivamente um produto profissional e possivelmente que ninguém mais estava fabricando. Acho que a Canon pode ter ficado sozinha nesse mercado por um tempo. O L, até onde sei, foi a primeira tentativa da Canon de fazer o que mais tarde teria sucesso com o XL. Eles parecem jogar uma série de coisas na parede aqui, e algumas delas ficaram presas. No geral, acho que a maior parte não aconteceu. Tenho algumas noções sobre o porquê, mas não posso realmente prová-las porque o registro histórico está totalmente em branco. Você pensaria que, com o quão único isso é, haveria todo tipo de resenhas de revistas e artigos falando sobre isso e apenas menções em todos os lugares, mas não há nada. Então ou foi um fracasso ou simplesmente não estou procurando no lugar certo. Mas eu só preciso sair da especulação aqui. Então, vamos começar com fatos concretos. Vejamos o chassi. Tentei mergulhar nas primeiras tentativas óbvias, mas essa coisa é um desastre total só de olhar para ela. É confuso. Deixe-me mostrar as fotos do eBay que me deixaram intrigado com isso há um ano. Eles são simplesmente desconcertantes. Você poderia olhar de um ângulo ou de outro e mesmo sem a lente, você sabe que algo está faltando, mas ainda não consegue entender o que está vendo. Há coisas que não fazem sentido. Então, por que parece tão estranho? Existem duas maneiras de controlar essa coisa. A primeira é como uma filmadora normal. Você passa a mão por esta alça aqui e agora pode. Bem, quero dizer, é como uma filmadora normal. É como qualquer outra filmadora que você já viu. Tudo bem, você tem um gatilho aqui que liga e desliga a gravação. Você tem seus controles de zoom lá e pronto. A outra maneira de segurá-lo é assim. Você está recuperando isso, aí atrás? Está lá atrás. Visto isso? Agora é bastante óbvio o que a Canon está fazendo aqui. A ideia é segurá-la como uma câmera de 35mm. Estes não são ambidestros, então está chateado. Mas veja, você pode ver a semelhança familiar. É claramente modelado no mesmo design. E acho que é isso que está acontecendo aqui. Acho que com esta câmera a Canon queria entrar com força no mercado de vídeo profissional. Mas eles não tinham nome no vídeo profissional. O que eles tinham era um nome em câmeras de 35mm, o que não é. Mas está muito perto. Se você olhar para uma EOS de 1991, verá que ela realmente não mudou muito o estilo. Ficou um pouco mais suave e um pouco mais robusto agora, eu diria. Mas as câmeras são quase iguais. Na verdade, o estilo de 35mm não mudou realmente desde os anos 30, exceto nos anos 80, quando adicionaram esta protuberância aqui. É ao mesmo tempo uma pega para os dedos e também um local para colocar as baterias. Quase todo mundo adotou isso em meados dos anos 80. Mas fora isso, as câmeras de 35mm nunca mudaram. É a maneira como você os usa que se solidificou. E honestamente, essa parte é ainda mais antiga. A maneira como você usa a câmera é segurá-la com uma mão com o dedo no obturador e colocar a outra mão na lente. Sempre foi assim. Existem câmeras de adolescentes que possuem esse layout. Uma mão no obturador e para segurar a câmera e a outra manipulando o foco, o zoom e a íris, se for o caso. Agora, como a Canon nunca tinha feito uma câmera profissional antes, eles queriam trazer os controles manuais e a interface fotográfica familiar com a qual estavam tão acostumados. Então foi isso que eles fizeram com aquele. O que eles esperam aqui é que você coloque uma mão no punho e depois a outra na lente, então você possa operar o foco aqui, operar o zoom aqui. Mas é uma câmera de 35mm. Você o segura como um, você o usa como um. Isso não quer dizer que não foi isso que aconteceu com as câmeras de transmissão Sirius. Todos aqueles tanques grandes como o JVC, é a mesma coisa. Você tem uma mão em um lado da câmera e a outra manipulando a lente. Exceto que nessas câmeras a alça fica totalmente voltada para cima na lente. Então, de certa forma, a Canon tornou esse design mais compacto. Aqui naquelas fotos que mostrei no eBay, a coisa mais estranha sobre esta câmera é esta asa que está saindo aqui. É isso que faz tudo parecer tão estranho. Se simplesmente parasse, você sabe, aqui. Então era apenas um cubo com uma parte traseira estranhamente inclinada. Não acho que a coisa pareceria tão estranha. Mas porque tem uma grande asa aqui, parece não servir para nada. É só. É desconcertante de se olhar. E a razão para isso é que o que a Canon fez aqui foi ir contra todos os designs de todo o mundo das câmeras de transmissão. E eles disseram que em vez de colocar o punho na lente como um bom cristão, decidiram colocá-lo no próprio corpo da câmera. Então você tem essa asa estranha aparecendo aqui. Então, obviamente, isso foi um passo em falso, exceto que não foi e eles o mantiveram no XL. Então essa parte parece ter funcionado. O que eles perderam foi na verdade a empunhadura traseira, a empunhadura estilo 35mm. Esse desapareceu em 1997, quando lançaram o XL e eles nunca mais olharam para trás. E que bom que não o fizeram, porque é horrível. Segurar essa coisa com esse aperto é profundamente antinatural. Funciona para fotos de 35mm, para fotos estáticas, onde você olha pelo localizador e tenta obter a foto perfeita e então pressiona o botão, mas consegue. É como ser um atirador de elite onde você vai discar, prender a respiração e apertar o botão.
Mas com o vídeo você fica sempre vigilante, certo? Você está trabalhando constantemente quando usa uma câmera de vídeo. O fato de a lente estar nesta posição também tem outras implicações. Se eles tivessem feito isso como uma câmera de vídeo normal no campo de transmissão, eles teriam feito esse corpo vir até aqui e então ligado a lente aqui ou o corpo teria parado aqui completamente. Quase não há espaço nesta câmera para botões. Deixe-me te mostrar. Como a lente não tem onde colocar botões, eles foram empurrados para o lado da câmera e depois para este lado, para aquela parte, em seguida, mais abaixo do visor, até o topo da câmera e, em seguida, volte para o outro lado do punho. Cada superfície desta câmera é enfeitada com botões. Porque eles precisavam de espaço que aquela lente tirasse. E em vez de aumentar o chassi, eles decidiram apenas aproximar os botões. O resultado final disso é que não consigo encontrar nada nesta câmera. Sempre que procuro um controle, me pego pesquisando todas as áreas várias vezes até finalmente descobrir onde ele está. Quer dizer, caramba, depois de tudo isso, esqueci de mencionar que há até alguns controles na lateral do visor. Quero dizer, eles estão por toda parte a qualquer momento quando o aquecimento está ligado, você simplesmente não vai se lembrar que o botão de atenuação de áudio está lá. E caramba, veja como há pouco espaço para acessórios naquele sapato frio. Está enterrado neste pequeno desfiladeiro. Essa coisa é muito apertada. E acho que esse é realmente o problema. Penso que para a Canon era crucial que isto se assemelhasse o mais possível. Eles queriam que essa coisa se parecesse com suas SLRS premiadas na época. E o problema é que simplesmente não há espaço suficiente para isso. Mesmo na era do filme de 35mm, esta câmera ainda usava uma mídia muito menor. Você teria o rolo de filme aqui e o carretel aqui. E isso fornece bastante espaço para esta câmera ter a caixa de espelho e o obturador, porque isso é tudo que há em uma câmera de 35mm. Este, por outro lado, deve ter todo o espaço para o circuito de processamento e para o mecanismo do gravador de vídeo. E realmente não há muito espaço para isso. Quero dizer, se você olhar, uma fita de 8mm é bem grande. Isso ocupa uma boa parte do chassi traseiro aqui. E você precisa ter todo o hardware de suporte disponível. Então, tudo isso é tudo mecanismo de gravador de vídeo. E o problema é, onde isso deixa espaço para colocar todos os circuitos de processamento? Tentei abrir isso, mas é a configuração do lamento. São 1 bilhão de pequenos fios, pequenos parafusos, pequenas coisas de plástico e metal. Então você simplesmente não pode abri-lo sem destruí-lo. Mas se olharmos apenas para o layout, este é o sensor. O que está por trás disso será o suporte mecânico para o sensor e alguns componentes eletrônicos. E então você tem um triângulo aqui, que é onde todos os componentes eletrônicos de suporte devem estar. Tudo que capta o sinal do sensor e o transforma em algo que colocamos na fita tem que estar neste triângulo aqui. É um espaço muito pequeno. E então você tem que enfiar esse gravador de 8mm aqui atrás, ocupando a maior parte disso. Você sabe, é lógico que este chassi seja tão leve, já que eles tinham tão pouco espaço para colocar qualquer tipo de reforço aqui sem aumentar o dobro do tamanho. E é óbvio que eles queriam que parecesse uma câmera de 35mm. E foi aí que eles fizeram merda. E por último, aliás, é frágil. O ajuste e o acabamento são simplesmente lixo. E é só plástico, e é só. É tudo vazio. É uma sensação terrível na mão. Os controles são desagradáveis de usar na posição de 35mm. É realmente desagradável. É apenas. Não parece nada bom. Aqui em cima, onde sua mão está meio equilibrada com a lente, isso é uma coisa. Mas segurar assim é simplesmente atroz. Inútil. Horrível. Agora, sobre aquela reclamação de estabilidade. Esta aqui é a lente 15x, que é a maior que eles fizeram, até onde eu sei. É grande, pesado e feito de metal, o que é um ponto muito interessante. E isso é incomum. O metal não se envolve em filmadoras, a menos que você esteja falando daquelas gigantes que custam de 8 a 15 mil dólares. Claro, as lentes são todas de metal. Mas o que é estranho é que as lentes da Canon não eram. Se você fosse um consumidor ou mesmo um profissional de baixo custo que comprou uma lente Canon em 1991, o que você obteve foi plástico. Tudo de plástico. Sim, isso é plástico. Agora, a Canon fabricava lentes de metal, mas eram as lentes L. Eles eram brancos. Eles tinham uma faixa vermelha na ponta e custavam, você sabe, de 800 dólares a 5 mil dólares ou mais. Há muitas coisas que me fazem pensar que esta é uma lente Canon L. No fundo. Tem a listra vermelha, tem tinta branca em vez de preta. Como todas as suas lentes de consumo, ela é feita de metal e é f1.4, o que é realmente um grande negócio. Não vamos entrar nisso. Basta dizer que essa lente passa muita luz. Para efeito de comparação, este é o máximo de f1.8, que é o mais brilhante que você normalmente encontra em câmeras de consumo. E este aqui tem no máximo f3,5.
Essas lentes deixam passar 2 vezes menos luz do que aquela lente, 4 vezes menos luz do que aquela lente, se bem me lembro dos meus números. E isso significa que esta câmera não funcionará em níveis de luz tão baixos quanto aquele. E esta câmera terá que usar velocidades de obturador mais longas e, assim, obter imagens mais desfocadas. Potencialmente, entre outras coisas. Na linha de lentes da Canon, f1.4 geralmente significava L, geralmente significava luxo. Geralmente significava um preço muito alto. Mas isso custou apenas $600. Desculpe, não, verifiquei novamente. $500. Não há nenhum momento na história em que uma lente zoom Canon de última geração custasse $500. Isso é assalto na estrada. E isso me faz pensar que este foi um líder perdedor. Acho que a Canon sabia o que estava enfrentando ao tentar entrar no mercado de vídeo. Acho que eles sabiam que não tinham a menor chance de serem respeitados. E a melhor coisa que eles poderiam fazer era tentar colocar seu design estranho e incompleto nas mãos das pessoas, com um preço super baixo. Acho que este é um líder em perdas e é por isso que tem um chassi frágil e plástico. Acho que eles adotaram o design da lente L porque precisavam trazer uma boa ótica. Mas em todos os outros lugares, eles baratearam o máximo que puderam. Em uma das raras resenhas que encontrei, uma edição de 1993 da Wired, o autor tem exatamente a mesma reclamação que eu, de que é muito difícil estabilizar agora, ele está em um avião no momento. Mas ele ressalta que seu equipamento de 5 dígitos que ele normalmente usa lá não teria esse problema. A razão é que o equipamento era uma câmera padrão, provavelmente engenheiro. E eles são pesados. Eles pesam 1.520 libras, talvez menos. Talvez pesem uns 8 quilos. Esse peso não é apenas a piada do arrebatamento. Pesado é confiável. Se não funcionar, você sempre pode acertá-lo. É também um fator específico importante no funcionamento da câmera. Pesado não significa apenas confiável, significa estável. Uma câmera pesada é mais difícil de mover, por isso se move menos. Isso lhe dá a capacidade de segurá-lo com as mãos e montá-lo melhor no ombro, porque ele oscilará menos porque é mais difícil que pequenas vibrações o afetem. Caso em questão, filmei esta filmagem do Parque Judkins em Seattle com uma filmadora JVC de 15 libras, aplicando o zoom e focando manualmente, e embora você possa dizer que não está em um tripé, é definitivamente um vídeo útil porque eu o tinha no ombro e pesa 1 tonelada. Em apuros, você poderia colocar isso no noticiário local e sair impune, você verá mais tarde. O L2 e o L1 simplesmente não podem fazer essa afirmação. Não tenho detalhes muito concretos sobre quais lentes estavam disponíveis, mas tenho listagens de 1990, 219, 94 e 1995 do catálogo Adorama. Então acho que encontrei tudo. Havia um reflexo 3 vezes, 8 vezes, 15 vezes, um reflexo de 250mm, um teleconversor 2x. Há também uma lente de 100mm listada com estabilização de imagem. Não consigo encontrar nenhuma foto disso, então acho que talvez a Canon nunca tenha vendido nenhuma, especialmente com esse preço incrível. Além disso, uma lente de distância focal fixa em uma filmadora é bastante louca e parece quase inútil, mesmo com estabilização de imagem. A linha de lentes é um pouco estranha, mas acho que entendo o propósito de tudo isso. Os 8x parecem meio inúteis em comparação com os 15x porque eles praticamente se sobrepõem. Então, acho que o 8x é muito mais leve, então você ainda tem uma faixa de zoom bastante ampla, mas não tem problemas de estabilidade tão graves. Os 3x proporcionam um ângulo mais amplo na extremidade inferior, então é um vencedor óbvio. Por si só, havia uma lente reflex de 250mm. Agora, isso é o dobro do nível de ampliação de 15x, mas é uma distância focal fixa, então os casos de uso são meio limitados. Eu acho que você poderia usá-lo para observar pássaros, mas também é muito legal imaginar uma ampliação de 30x em uma câmera de vídeo, especialmente porque é uma lente reflex, o que a torna muito pequena e leve para a ampliação que você está obtendo. O conversor 2xTele também é um acessório bacana. Como você viu no meu vídeo JVC, 2xTele é um recurso muito interessante para vídeo no local. Você tem isso em vídeo profissional para poder tirar a foto mesmo que a qualidade diminua. Este não é tão rápido no desenho porque você tem que conectá-lo à câmera e depois anexar a lente a ele, mas ainda é melhor do que ser capturado sem nada por tempo suficiente para tirar a foto. E considere que colocar 15x nisso dá uma lente de 340mm, que é bem longa. E colocar aquele reflexo de 250mm dá 500mm, o que é bom o suficiente para qualquer um. Agora, a última coisa, e eu meio que gostaria de ter isso, mas simplesmente não consigo desembolsar o dinheiro, é um adaptador EOS. Este é um produto fascinante que a Canon garantiu que estivesse em todos os seus anúncios impressos e brochuras. E faz exatamente o que parece, ou seja, permite montar lentes da linha EOS estabelecida da Canon nesta câmera. Então você pode pegar essa lente e colocá-la nesta câmera. Agora, isso parece simples, parece muito legal. Mas há advertências. Eu acho que é altamente discutível por si só que a Canon tinha muitos fotógrafos que tinham um conjunto de lentes apenas, você sabe, ocupando o espaço que eles estavam ansiosos para colocar uma câmera de vídeo. Não creio que muitas pessoas tenham invadido esse mercado, mas não creio que a Canon estivesse realmente tentando atacar isso. Acho que o verdadeiro ataque deles foi termos feito lentes. Vamos pelo menos dar às pessoas algum tipo de artifício para tornar esta câmera interessante com as lentes que já estão no mercado, para que não tenhamos que fabricar novas. E o truque vem da segunda advertência, que também é uma coisa legal e positiva, um recurso, não um bug,
que é que quando você coloca essa lente nesta câmera, ela não tem a mesma ampliação. Esta é uma câmera sem espelho. Eles estão na moda hoje em dia. Eles ainda não substituíram uma SLR digital, mas fizeram grandes avanços nesse sentido. Agora, se eu abrir a veneziana deste aqui, vocês podem ver que o sensor aqui é muito maior que o outro. É meio difícil de distinguir porque está tudo muito escuro, mas acho que é cerca de 1/3 a 2/3 maior do que o desta câmera. Então, como esta câmera tem um sensor maior que esta câmera, a lente tem que ser maior que esta. Você pode ver que é um pouco maior. O que é estranho nisso é que esta câmera possui uma lente ainda maior. É absolutamente gigantesco comparado aos outros. Mas o sensor aqui é minúsculo. Acho que tem apenas meia polegada de diâmetro. É uma miniatura absolutamente justa. Esta lente é para uma moldura de 35 mm. Isto é para um quadro de meia polegada. Isso significa que esta forma um círculo, uma imagem focada que aproximadamente é grande, talvez um pouco maior, mas esta é uma imagem focada que apenas é grande. Agora, se ambos tiverem o mesmo campo de visão na câmera apropriada, o que acontecerá se você montar esta naquela? Bem, isso significa que você está tirando apenas uma parte desse círculo. Agora, se esta lente fosse uma telefoto aqui, o que significa que ela aumenta o zoom e tem um campo de visão muito estreito, se você colocá-la aqui, ela pegará apenas a pequena seção do meio, o que significa que ela vai explodir essa seção até a imagem completa. O que significa que agora você tem lentes ainda mais longas, na verdade 5 vezes mais longas. Então, se você pegasse uma lente relativamente barata de várias centenas de dólares e 300 mm deste sistema e a montasse aqui, ela se tornaria ostensivos 1500 mm. E na verdade é isso que a Canon mostra no folheto aqui, é obter uma lente de 3500 mm em sua câmera de vídeo. Agora, a Canon ressalta que o centro da imagem projetada por uma lente é a parte mais nítida dela. Então, em teoria, esse pedacinho que você está comprando será a parte mais bonita dela. Então, você não está apenas comprando uma lente longa e irritante, você também está comprando uma com qualidade muito, muito alta. Eu não sei para quem é isso que precisa de vídeo de definição padrão com capacidade de telefoto absolutamente obscena. Mas se você é essa pessoa, então isso é fantástico. E, novamente, você terá problemas enormes com trepidação, a menos que tenha essa coisa em uma pilha de sacos de areia. Com todas essas reclamações, é verdade que se você comprasse esse corpo de câmera com essa lente, que parece ser a única coisa que alguém já comprou de acordo com as listagens do eBay, onde eu só consigo encontrar essa lente, essa era uma câmera muito boa. Esta é praticamente uma versão mais profissional disso. É um super zoom. Vai de super amplo a super longo. Você pode carregá-la com você o tempo todo e conseguirá lidar com a maioria das situações com apenas esta lente. Ela é construída como uma casa de tijolos. Ela tem controles manuais. É uma câmera fantástica. A questão é para quem ela era. Profissionais sérios não iriam querer algo tão leve e instável, turistas não teriam condições de pagar. Eu sinto que seriam apenas escolas que a comprariam, alguns consertadores e talvez pessoas da Audubon Society. Eu acho que o Chacal tinha uma utilidade para ela. Olhe para a lente. Lente de zoom de 2000 milhas. Eu acho que o recurso de lente intercambiável é muito interessante e continuaria sendo muito bem sucedido em suas câmeras posteriores, mas o resto deste dispositivo ainda não está lá. Eu acho que é por isso que ninguém parece se lembrar dela. Talvez eu esteja errado. A Canon deu continuidade à L1 com a L2 2 anos depois, então deve ter havido alguma demanda, e eles afirmam que estava em seu site de histórico. Mas, você sabe, é claro que sim. Talvez eu esteja errado, talvez tenha sido tremendamente popular. Se você teve experiência com isso, se lembra ou se já teve um, me avise nos comentários. Eu adoraria ouvir de você. Eu adoraria saber que estou errado e que essa coisa foi realmente um sucesso estrondoso e tinha alguns recursos muito legais. Me avise, me avise. Uma coisa que me faz pensar que isso não foi tão popular é que todos eles estão quebrados. Todos que encontro em todos os sites estão em condições desconhecidas ou não funcionam. Este, na verdade, não funciona. O primeiro que comprei estava morto. Nem ligava, nem com uma fonte de alimentação conectada aos clipes da bateria. Então acabei jogando esse fora, não consegui. Este liga. Ele emite vídeo pela lateral, mas não tem visor e não grava nada, então também está meio morto. No entanto, o meu funciona bem o suficiente para demonstração, então vou mostrar o que tenho. Tenho algumas filmagens que gravei antes. Infelizmente, não tenho nenhuma filmagem de campo, porque realmente não encontrei uma maneira de fazer essa coisa funcionar no campo. Talvez eu faça isso antes de jogá-la fora. Mas é isso que vai acontecer. Vou jogá-la fora. Graças a Deus, estou tão feliz por me livrar disso. Estou tão feliz. Mas vamos dar uma olhada nas filmagens de teste primeiro. A bateria vai aqui no punho, então pelo menos faz sentido porque isso é alto 8. Isso significa que está na classe SVHS. Então tem vídeo S. Isso é definitivamente um ponto positivo.
E aqui está a imagem. Então aqui está a imagem do vídeo S. E vou mostrar que se tentarmos segurar essa coisa com a mão, mesmo com meu cotovelo apoiado na mesa aqui, o tremor é simplesmente obsceno. É completamente incontrolável. Com essa lente enorme aqui, você realmente teria que colocá-la em um tripé para que ela fosse o mínimo utilizável. Isso pode ser melhor com lentes mais leves, as menores. É difícil imaginar gastar dinheiro com elas quando você tinha essa opção. Então você notará que mesmo em seu ângulo mais amplo, onde o aperto de mão não faz tanto problema, geralmente essa coisa ainda é incontrolavelmente instável ao segurá-la pela empunhadura traseira. Se mudarmos para a empunhadura frontal aqui, fica um pouco melhor. Ainda meio ruim, no entanto. A imagem é padrão para uma filmadora típica de 1993. Não tenho certeza se estou capturando melhor aqui. Ela faz a coisa da exposição automática como todas essas fazem. Ela tem zoom elétrico, que você pode fazer em velocidades diferentes, mas elas não ficam muito rápidas, e o foco automático é um pouco delicado. Veja, demora um pouco para discar. A imagem é boa, mas, novamente, uma filmadora típica de 1993 tem uma imagem muito boa em definição padrão. Vou em frente e aponto para a janela aqui. Ela renderiza o ar livre de forma bastante razoável. O ar livre sendo uma caçamba de lixo e uma pilha de revestimento do lado de fora da minha casa. A cor não é nada particularmente especial, mas você notará que esse zoom realmente é algo especial. Essa é uma distância muito longa. Deixe-me mostrar a você novamente daqui até aqui. Mas o foco automático realmente luta para acompanhar. Isso é o que eu esperaria de um híbrido estranho como este. Agora mostre o valor dos controles manuais na lente. Desativei o foco automático e agora posso ajustar o foco de maneira bastante confiável usando o anel na frente da lente aqui. Não é perfeito, mas é muito bom. Ok. E a bateria acabou, então terei que carregá-la antes de poder mostrar mais alguma coisa. Então coloquei isso em um monopé para controlar um pouco o tremor. E, você sabe, as fotos que ele tira são muito bonitas. O fato de você poder focar manualmente significa que provavelmente estou obtendo uma imagem melhor do que necessariamente obteria se estivesse usando uma câmera apenas com foco automático ou apenas com foco digital. Você sabe, parece tão bom quanto qualquer uma das câmeras profissionais que tenho. É que acho que aquele vídeo se tornou uma espécie de fruto fácil de alcançar nos anos 90. Tipo, eu simplesmente não acho que foi difícil conseguir uma imagem que parecesse tão boa. Portanto, é possível que a imagem real gravada na fita tenha uma aparência melhor do que as câmeras concorrentes, mas sem a capacidade de realmente fazer isso, não posso dizer. Não posso mostrar quantos controles aqui funcionam, porque o visor está quebrado e não consigo gravar, então só posso mostrar alguns. E o principal que me interessa são os efeitos digitais. Agora, efeitos digitais como limpeza e mosaico e inversão de cores e outros enfeites estavam na moda nas filmadoras de consumo naquela época, e eram muito usados em vídeos de hip hop. Mas este, eu acho, tem alguns que não tenho certeza de quão comuns eram, e eles são muito legais. Então, por exemplo, vou pressionar isto, e então você tem que ativar e desativar o efeito digital para ativá-los. É meio estranho. Então o primeiro aqui é um zoom digital, e deixa tudo embaçado imediatamente, o que não é surpreendente, porque simplesmente não há muitos pixels no sensor para recuperar uma imagem, então essa não é uma merda. O próximo é esse efeito de obturador lento, o tipo de coisa que estaria na moda. E como eu disse, videoclipes de hip hop, esse tipo de coisa. O terceiro é um efeito de fade. E o que é legal nisso é que se você pressionar e segurar, o efeito digital mantém a imagem, eu acho, em um buffer de quadro digital, o que eu acho que seria raro na época. Posso estar errado, mas essa é uma peça eletrônica bastante avançada para a época. Então eu acho que este é especial. Então ele mantém isso até você soltá-lo, momento em que desaparece. Isso permite que você faça esse tipo de transição de sitcom de televisão, onde você pode congelar uma imagem, mantê-la e, em seguida, fazer uma narração e, em seguida, desaparecer para a próxima imagem. Então esse é um recurso muito legal. O próximo é um pano que funciona da mesma maneira. Então você pressiona e segura o botão, ele armazena a imagem pelo tempo que você quiser, quando você solta, ele faz a transição para a imagem atual. Também muito legal. O próximo apenas salva a imagem atual. Se você mantê-lo pressionado, ele terá um efeito de obturador lento, mas de uma forma meio nervosa. E então, quando você solta, isso mantém salvo. Há um efeito de solarização, porque isso estava na moda naquela época. E, novamente, se você segurar isso, poderá obter esse tipo de obturador lento e nervoso com efeito de solarização. E é isso. Esses são todos os efeitos digitais que temos. Há também um fade, que fica branco por algum motivo.
Provavelmente é uma opção de menu, mas como não consigo ver o visor, não posso alterá-lo. E então, quando você está fotografando no modo automático, há um controle de exposição que permite que você diga a câmera para fazer uma combinação de alterar os infravermelhos e ajustar a amplificação do sensor e, bem, não posso mostrar isso porque a bateria acabou de morrer novamente. A propósito, era uma bateria totalmente nova. Ufa! Oh, isso tem um odor. Deus, isso fede. Não sei que cheiro é esse, mas a porra da bateria fede. Para efeito de comparação, vou colocar esta palma de consumo de 1993 em um monopé e tirar praticamente a mesma imagem. Veja, eu diria que isso parece a mesma coisa. E usando o controle de foco manual, consigo focar facilmente no campo aqui. Não é uma grande diferença. É um pouco, não sei, talvez haja uma faixa dinâmica um pouco melhor. Talvez as partes escuras sejam um pouco mais claras na outra câmera, mas isso, você sabe, pode ser um cenário, pelo que sei. Também há algo a ser dito sobre o que está fora de foco. Os destaques desta parecem uma merda, mas as partes borradas que passam pela outra lente parecem muito melhores. Então, você sabe, acho que a qualidade da ótica definitivamente importa, mas em geral, não é noite e dia. Naquela época, as filmadoras de consumo eram muito boas, então é tudo o que tenho. Obrigado por assistir. Tenha um bom dia.